Vamos para a segunda parte da timeline da história de Warhammer Fantasy, da Guerra Civil dos Elfos até a criação do Império. Muito obrigado aos membros do canal, graças a vocês que tudo isso acontece. Se você é novato, dá uma chance, seja até o final. A parte 1 está na descrição do vídeo. Like ajuda o algoritmo, um comentário para fortalecer e vambora. Dentro do santuário tem um local que é onde fica guardada a chama sagrada dos elfos. Malekith tenta tomar a chama para ele, para se declarar o Rei Fênix, mas ele é queimado e eviscerado vivo pela chama. Ele foge para longe e funda o reino de Nagertyr. Veste uma armadura chamada Armadura da Meia-Noite e funda os Elfos Sombrios, que já era um grupo que teoricamente existia em paralelo aos Altos Elfos, mas é ali que as duas culturas se dividem. No início desta Guerra Civil dos Elfos, mais ou menos em 2750, antes da criação do Império, as primeiras civilizações humanas são criadas a leste do Velho Mundo. Eles são guiados supostamente por um Imperador Dragão Celestial, e eles começam a migrar em direção à Terra do Velho Mundo. Nessa mesma data, um cometa estranho cai do céu. Vem direto da Warp, atinge a terra natal dos ogros, em Kalphai. Lembra que eu falei que teoricamente os antigos criaram os ogros para enfrentar o caos? Pois é, esta pedra extermina a grande maioria dos ogros. Enquanto isso, a Guerra Civil dos Elfos continua torando a todo vapor. Vários líderes, como o próprio Malekith que eu falei, Morath e vários apoiadores sombrios, lançam uma terrível invasão contra todos os outros reinos de Ulthuan, tomando várias e várias cidades. No desespero, os príncipes elfos remanescentes votam em Caledor I como o terceiro Rei Fênix dos Altos Elfos, e a Guerra Civil continua. E os ogros, depois daquele terrível meteoro que caiu, fogem para outras áreas, subindo muito mais as montanhas e ocorrendo a Guerra no Céu, onde os ogros e os antigos gigantes guerreiam por território. A Guerra Civil Élfica dura mais ou menos 25 anos. Como eu disse, ela começou em 2750, antes da criação do Império, e ela acaba em 2724, quando Caledor, o terceiro Rei Fênix, mata o dragão de Malekith, Sulek, e então Malekith recua de volta para as Terras Sombrias. Em desespero, Malekith tenta sem sucesso destruir o Grande Vórtice para que os demônios do caos possam invadir, se unindo com os Anões Sombrios. Vendo a oportunidade, uma série de demônios apoia Malekith. E é nesse momento, tocado pelos poderes ruinosos do caos, que Malekith, Morath e seus apoiadores tornam-se os Druth, os Elfos Sombrios, os Dark Elfos. Enquanto os Elfos de Ulthuan passam a se nomear de Azur, os Altos Elfos. E este evento é conhecido como a Grande Separação. Este evento marca o fim da Era Antiga, no final da Era de Bronze, iniciando assim a Era Clássica. A divisão dos elfos é o marco principal que culminará lá na frente num evento catastrófico muito importante. De 2725 até 2500, muitas coisas acontecem, mas nada que seja realmente muito relevante para o avanço do caos. Os reinos dos anões e dos altos elfos se prospera, o reino dos anões do caos e dos elfos sombrios trama o desejo de destruir o vórtice para que as forças do caos invadam novamente. As tribos dos ogros finalmente conseguem se reunificar em um reino sólido após aquela tragédia daquele cometa da Warp que danificou muito as suas terras. Os que se mantiveram nas montanhas depois de enfrentar os antigos se tornam os Yetis, os ogros do gelo. E os que ficam unificados nos reinos continuam sendo os ogros originais criados pelos antigos. Em 2500, antes da criação do Império, tribos humanas finalmente chegam cada vez mais ao Velho Mundo, formando pequenas cidades e civilizações. Alguns poucos anos depois, uma cidade-templo é descoberta como amaldiçoada. Lembra dos Homens Lagarto, que eu falei lá atrás, que foram criados pelos antigos junto com os Slans, várias outras criaturas anfíbias e reptilianas? Eles descobriram em um local em Shahutek que tinha uma fenda permanente do caos, onde há muito tempo os demônios avançavam, mas os Slans conseguiram fechar esta brecha, mas esta defesa, esta trava, estava enfraquecendo e a qualquer momento, novamente, esta fenda poderia abrir. De 2500 até 2005, antes da criação do Império, várias coisas acontecem. Os Elfos Negros começam a preparar um grande e ardiloso plano para destruir a aliança dos Elfos com os Anões, pois essa aliança é o que mantinha a estabilidade no mundo conhecido.
Junto com os anões caóticos, eles planejam um ato estranho e muito sombrio. Vocês devem ter percebido que tem os anões e os elfos que se mantiveram ligados às suas antigas crenças e os anões e os elfos que se uniram aos poderes ruinosos. Pois é, mas lembra que eu falei dos ogros? Um grupo de ogros começa a abraçar o caos. E agora a coisa fica difícil, pois todas as grandes raças fundadoras começam a ter adoradores do caos em suas próprias fileiras. E todos esses indivíduos, agindo de forma separadas, mas sem perceber que estavam seguindo o grande jogo e o grande plano do caos, finalmente conseguem em 2005, antes da criação do Império, a grande traição. Disfarçados de alto-elfos, os guerreiros de Malekith, os elfos sombrios, atacam várias caravanas de anões. E isso causa a Guerra da Vingança, onde o Alto Rei Anão, Gotrek Starbreaker, e sim, literalmente, Starbreaker é o quebrador de estrelas. Ele envia um embaixador para Caledor II, o filho do Caledor I, o Rei Fênix, para exigir uma compensação. Mas os elfos, dizendo que não fizeram nada e que não atacaram os anões, raspam a barba do embaixador e o expulsam. Esta é uma das maiores ofensas que se pode fazer contra um anão, violando a imunidade diplomática. E assim começa as Guerras da Barba ou as Guerras da Vingança, em que os anões e os alto-elfos rompem o seu tratado de eras que fizeram contra o caos e começam a lutar violentamente entre si. Mas como seus reinos são distantes, eles lutam no local das colônias, um local que seria chamado em breve de O Velho Mundo, onde a história de Warhammer Fantasy será centrada. Os elfos tinham objetivamente vantagem tática contra os anões. Então, os alquimistas anões, para tentar contrabalançar esse combate, experimentam pela primeira vez uma coisa chamada pólvora negra, desenvolvendo bombas. Ainda não armas de fogo, mas várias bombas bem interessantes. Após 30 anos de conflito, o filho de Gotrek Starbreaker, Snorri Halfhand, ou em português, Snorri Meia-Mão, desafia Caledor II para um combate individual, para que fosse cessada as hostilidades entre os anões e os elfos. Numa batalha violenta, Caledor consegue derrotar Snorri, que é morto. As primeiras tribos e reinos humanas já unificadas começam a prolificar, e um homem chamado Nagash nasce. Ele assassina o seu irmão Tutep e se torna um rei de um reino humano, de Carremir. Ele começa a buscar o desejo do Elixir da Vida para atingir a imortalidade, construindo assim a Pirâmide Negra. Nagash e seu vizir Arcarro, o Sombrio, conseguem levantar um exército de mortos-vivos. E vendo que os anões e os elfos estavam muito ocupados em sua própria guerra, começa a conquistar várias cidades e locais humanos ao longo do Velho Mundo e outros locais. Nagash se torna o primeiro necromante, e é importante saber que a sua habilidade de necromancia foi inspirada pelos poderes ruinosos do caos. Vocês estão vendo que o caos está há mais de 2000 anos articulando por trás, causando intriga, conflito, corrompendo o anão, corrompendo o ogro, corrompendo o humano, corrompendo as próprias forças criadas pelos antigos para trazer eles de volta. Isso que é muito bom em Warhammer Fantasy. É uma inspiração em muita da literatura clássica, tanto de fantasia quanto de ficção científica que o Warhammer põe. E fica muito interessante a forma que eles amarram isso. Conforme mais e mais humanos vão adorando o caos, coisas sombrias vão acontecendo. Os Homens-Rato, ou os Skaven, começam a cada vez mais gravitar às cidades humanas, comendo restos e detritos dessa humanidade. Inclusive, muitas teorias que diziam que os humanos, quando estavam muito tocados pelos poderes ruinosos do caos, tornavam-se Skavens, Homens-Rato. Inclusive, em alguns casos, conseguem tomar estas cidades e fazer as cidades dos Skaven. O que nos leva ao ano 1666, antes da criação do Império. E esta data é importante, a data de 1666. É onde acontece a Batalha do Desespero. É a primeira vez que um grande exército de guerreiros do caos consegue navegar em direção do Velho Mundo. Ele felizmente é parado com uma aliança, em que um grande rei bruxo lidera uma fuga de dragões negros para poder derrotá-los. Essa batalha faz os elfos e os anões ficarem um pouco cabreiros. O caos estaria voltando? Alguns emissários são enviados, uma tentativa de paz é feita, mas nada dá certo, o que culmina em apenas 6 anos depois, em 1660, a Batalha das Três Torres, onde Gotrek Starbreaker mata Caledor II. E eu gosto muito desse nome, Gotrek Starbreaker, quebrador de estrelas. Nem um pouco pretensioso. Ele consegue
tomar a coroa do Rei Fênix. E com isso ele recuou de volta à sua capital, humilhando os elfos. Os altos elfos, desesperados, desalentados e revoltados, preparam um ataque suicida em Everpark. Mais próximo do combate, chega a notícia que os elfos negros invadiram Ulthuan. Os altos elfos então têm que deixar essas picuinhas com os anões para trás e voltar para sua capital. Caradriel é coroado o 4º Rei Fênix. Os altos elfos se retiram e a Guerra da Barba, ou a Guerra da Vingança, finalmente chega ao fim no ano 1660, com a vitória dos anões e a retirada dos elfos. Lembra que eu falei daquele Lich que ia tomando territórios humanos? Que ele queria a imortalidade e acabou conseguindo uma forma de reerguer os mortos? Pois é, em 1520 antes da criação do Império, surgiu uma adversária à sua altura. A rainha Nefera, de Lâmina. Ela tenta criar também o Elixir da Vida. E cria um elixir defeituoso chamado de Elixir Falso, que cria os primeiros vampiros. Sim, o primeiro necromante e a primeira vampira foram humanos, tocados pelos poderes ruinosos do caos em busca da imortalidade. Tá difícil defender a humanidade. Os elfos e os anões estão até fazendo merda, mas os humanos estão fazendo a coisa ficar mais complicada. Com os altos elfos recuando após aquela batalha contra os anões e voltando para enfrentar sua própria guerra civil contra os elfos sombrios, várias colônias dos elfos que estavam no Velho Mundo e em vários outros locais se sentem humilhados pela queda do Rei Fênix e declaram sua independência, não querendo mais participar desses conflitos egoístas dos elfos. Eles declaram Aesrai, os elfos das florestas, originalmente com uma filosofia pacifista, querendo encerrar essas longas eras de conflito que os elfos seguiram. Spoiler, eles não vão conseguir a paz. Com os altos elfos recuando para a cidade natal, com os anões voltando para suas montanhas altas, o Velho Mundo fica com um vácuo de poder. E então, goblins, orcs e vários peles verdes e skavens devastam todo o Velho Mundo. E o ano de 1500, antes da criação do Império, é chamado de o Ano da Escuridão, onde tudo estava conspirando contra os humanos. Várias tribos humanas tentam resistir desesperadamente da forma que podem contra o ataque de tudo. Peles verdes, skavens, mortos-vivos, tá tudo uma zona. Alguns humanos conseguem fugir para o sul, para as terras do deserto, fugindo do Velho Mundo. Eles fundam as primeiras nações arábicas, tentando fugir da desesperada corrupção que estava assolando o Velho Mundo. E estes 400 anos são chamados por esses humanos da Arábia, os arabis, das Eras Sombrias, em que as tropas malignas dos Skaven, dos Goblins, dos Orcs com C, lembre-se, dos mortos-vivos de Nagash, dos vampiros lutavam entre si, várias forças de energia caótica, sem nenhuma força ordeira disposta a conseguir fazer frente a eles. Foram tempos detestáveis para a humanidade. Esse período teve tantas guerras de orcs contra Skavens, dos servos de Nagash contra os Skavens, dos vampiros contra os Skavens, dos Skavens contra os Skavens. Sim, você me entendeu. Os Skavens não são normais. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre eles. Se vocês acham que os orcs de Warhammer 40.000 são birutas, é porque você não sabe o quanto um Skaven é biruta. Durante o conflito entre Nagash, os Skavens e os vampiros, Nagash, o primeiro Lich, consegue preparar um grande feitiço e transforma toda a terra de Ner'Karha em uma terra de mortos-vivos. Erguem-se do chão os reis das tumbas, que atacam o próprio Lich e os Skavens, e todo aquele território se torna o pior lugar possível, a Terra dos Mortos. Um dos primeiros locais dentro das proximidades do Velho Mundo que está tocado pelos poderes ruinosos do caos, depois de mais de 5.000 anos que os anões, os elfos, os ogros e as outras tropas da coalizão fizeram aquele vórtice de proteção contra o caos. Vocês conseguem ver que o caos está conseguindo penetrar na Terra? Estão driblando o vórtice. Após esse grande ritual, em 1151, os humanos praticamente têm que fugir do centro do Velho Mundo, fugindo para ilhas como Álbia, que depois se tornariam os Bretões, fugindo para a Arábia, fugindo para as montanhas, deixando as planícies do Velho Mundo praticamente. E neste período acontece o grande inverno da desgraça, em que não tem muito que eu possa falar. Foram vários séculos e séculos de violências entre Skavens, orcs,
e outras criaturas do caos sem nenhuma força que pudesse opor essa desordem. Só para vocês verem, levou 1000 anos para os elfos conseguirem derrotar os Dark Elfos. Durante todo esse período, o Velho Mundo ficou ao relento. Os anões ficaram lá nas terras deles, porque eles são isolacionistas, eles não têm tanto interesse em interferir. Os elfos já são mais de interferir, mas eles estavam muito ocupados na Guerra Civil. Ou seja, de 1500 antes da criação do Império até mais ou menos 500, 400 e pouco, o Velho Mundo ficou às baratas. Em 691, antes da criação do Império, finalmente os elfos conseguem derrotar e expulsar novamente os elfos sombrios. Após a Batalha das Ondas, começa a Segunda Era de Ouro dos Altos Elfos, que novamente conseguem reorganizar suas terras e novamente conseguem botar um pouco de paz no Velho Mundo. Apesar dessa segunda geração de Altos Elfos ser mais isolacionista em comparação aos primeiros, eles começam a atacar os Skavens, os Orcs, os Goblins, os Vampiros, os Liches, mortos-vivos, todos começam a ser atacados pelos Altos Elfos. De 500 antes da criação do Império até o ano 1, sim, estamos chegando na criação do Império, aqui em 30 minutos de vídeo, os Elfos finalmente conseguem enfraquecer mais as forças do caos e da desordem que estão tomando o Velho Mundo. É então que, de fato, os humanos começam a ter sua preponderância. No ano 30, antes da criação do Império, é quando o marco mais importante acontece. Um cometa de cauda dupla aparece no céu. Toda vez que um cometa de cauda dupla aparece em Warhammer Fantasy, é porque algo vai ser muito importante, pronunciando grandes acontecimentos. Quando os portais dos antigos explodiram há 5.000 anos atrás, há mais de 5.000 anos, um cometa de cauda dupla passou no céu. E agora, novamente, no ano 30, antes da fundação do Império, um cometa de cauda dupla passa no céu. Neste ano, nasce Sigmar, na tribo de Uberogan. E guardem esse nome, Sigmar é importante. É tão importante que tem o Warhammer Age of Sigmar. E calma, vamos falar disso muito lá na frente, vamos seguir. Sigmar cresce e com 15 anos resgata um rei anão, o rei Kurgan, Barba de Ferro, em uma batalha contra os orcs. Os anões e os orcs são inimigos figadais. Um dos motivos principais dos anões não ficarem se importando tanto com as miudezas do mundo antigo ou de outros lugares é que eles têm o objetivo de destruir os orcs. Eles enfrentam os orcs sempre que podem, em qualquer lugar que possam. E nesse momento, Sigmar e Barba de Ferro se tornam relativamente respeitosos. E em um ato de gratidão, Barba de Ferro presenteia Sigmar com Gal Marras, também chamado de Partidor de Crânios, também conhecido como Martelo de Sigmar. Segundo a lenda, foi forjado pelos antigos deuses ancestrais dos anões. E aquele rei anão cedeu a Sigmar este martelo, pois se não fosse a ajuda do líder humano, ele teria perecido naquele combate contra os orcs. Sigmar foi unificando a sua tribo, arregimentando aliados, desenvolvendo toda a sua estrutura feudal, até que no ano -1, o ano anterior à fundação do Império, Sigmar lidera um exército combinado de várias tribos humanas e reinos anões para derrotar uma grande Warg. Uma Warg, se você conhece muito de Warhammer 40.000, é um movimento de fúria e destruição dos Peles Verdes, dos Orcs. E aqui no Warhammer Fantasy, nos Goblins também, que lá no 40.000 são os Gretchens. A aliança esmaga os Greenskins, expulsando a maioria deles do Velho Mundo naquela data. Sim, é nessa data que os Peles Verdes vão para trás das montanhas dos orcs. Eles têm que recuar, pois a coalizão de humanos e anões expulsa eles. E aí, no ano seguinte, no ano 1º do calendário imperial, é fundada a Era do Homem. É a fundação do Império, a ascensão dos Eternos Escolhidos. Neste momento, os planos sombrios dos Senhores Ruinosos, lembra que eu falei deles lá no início do vídeo? Khorne, Slaanesh, Nurgle, Tzeentch e Malau. Não, Malau não. Só os 4 maiores do caos indivisível prepararam seu grande plano. Há muito tempo, eles iam escolhendo vários campeões para poder manter o seu legado. E entre esses campeões tem os Even Chosen, ou os sempre escolhidos do caos. Vários vão ter ao longo da história. Morkar, o Unificador, Vengel, Khadum, Azavar e lá no final, um muito importante que é o Archaon, ou Archaon, que vai ser muito importante pro End of Times, que eu vou falar depois, mas não vou dar spoiler agora. Morkar, o Unificador, ou The Uniter, torna-se o primeiro grande escolhido do caos e lidera um exército lá do sombrio norte do caos em direção ao sul.
Lembrando que demônios maiores não conseguem atravessar aquela espiral mágica feita pelos elfos e os anões, mas criaturas menores conseguem. E sem contar que anões caóticos, humanos caóticos e outros servos do caos do plano material também. Então uma grande warband de homens-feras, demônios menores de Morcar e os Evencholdens invadem a tribo de Sigmar. Sigmar e suas tribos confederadas, juntas com seus muitos aliados anões e de outras espécies, conseguem derrotar em uma batalha visceral esses inimigos. O cometa de cauda dupla é novamente avistado, pela segunda vez, com toda certeza, ou pela terceira, se você considerar aquela primeira vez que eu citei, que era a vez 0, como canônica. Então ou é a segunda ou é a terceira aparição do cometa de duas caudas. Sigmar, após essa grande batalha, é coroado como o primeiro imperador do Império. E este Império é batizado de o Império dos Homens. The Empire of Man. Sim, o Império do Homem, dos homens. Homens e mulheres, da humanidade. E é nesse momento que Sigmar é chamado, de Sigmar Hellhammer, ou aquele que porta o martelo. Ele já tinha esse termo antes, mas quando foi coroado imperador, o título Sigmar Hellhammer, ou aquele que porta o martelo, virou o termo comum. E deste ano 1 até o ano 50, Sigmar governa o Império em uma era de ouro. O Império se expande rapidamente, enormemente, angariando muitos humanos e várias outras raças aliadas também. Lembra aquele poderoso feiticeiro Lich, o Nagash? Há algum tempo atrás ele renasceu, que os Liches conseguem renascer por magia negra em alguns casos. Ele chama a ajuda dos vampiros para tentar retomar a coroa dos mortos-vivos, a coroa da feitiçaria, que os anões estavam guardando. Sigmar, junto com os anões, lutam contra Nagash e conseguem derrotá-lo. E vários outros conflitos acontecem com Sigmar batendo em todo mundo e crescendo cada vez mais o Império. Mas no ano 50 da fundação do Império, com 75 anos, Sigmar já está bem velho. Ele viaja para o leste em busca de conhecimento, pois todo homem terá um fim, e todo homem busca de alguma forma a imortalidade. Não se sabe exatamente, quer dizer, até se sabe, mas eu não vou dar spoiler aqui, vai ser no vídeo específico do Sigmar. Mas ele viaja para o leste em busca de conhecimento da imortalidade e acaba desaparecendo. As fontes propositalmente divergem do que aconteceu com Sigmar, porque com seu desaparecimento foi iniciado o sistema de eleição de imperadores. Os imperadores seriam eleitos. E apenas 23 anos depois, em 73 depois da criação do Império, o culto de Sigmar começa a se espalhar por todo o Império. Um homem chamado Johann, ou Johann, e perdoe meu alemão, Hellstrom, se torna o primeiro grande teogonista. O teogonista é o líder da cabeça da igreja do culto de Sigmar, que depois se torna a religião oficial do Império e se torna um dos eleitores do Império. O Império do Homem tem vários grupos de eleitores que aos poucos foram criando sua posição. E agora o momento professor de História Nerd, que vocês sabem, eu sou professor de História. O Império do Homem é inspirado no Sacro Império Romano Germânico. E tem vários eleitores, tem mais de 10 eleitores que elegem o imperador. Então, com o desaparecimento do imperador e o início do culto de Sigmar, paramos por aqui. Sim, este vídeo é só a primeira parte, porque chegamos a 50 minutos, eu estou com a voz rouquíssima, este vídeo vai ser um pesadelo para editar, então ele será feito em duas partes. A primeira parte, que é da criação do universo até o presente momento, o alvorecer do Império, e a segunda parte, do auge do Império até o End of Times. E sim, ainda tem muita coisa para acontecer. E depois devo unificar os dois. Vocês sabem que eu não tenho muito tempo, porque eu sou professor com 2 empregos, esposa, filha e filho, e faço isso aqui por hobby. Então, se puderem me permitir, por favor, inscreva-se, curta, comente, vire membro, dê um trabalho fazer esse vídeo. Um trabalho maravilhoso, mas cansativo. E pro Warhammer Fantasy falta um lema pro final. Eu vou usar uma que eu li há muito tempo, eu nem me recordo em qual texto que eu li. Mas se não me engano, é o que Sigmar Hellhammer falou para um líder de um clã que ofereceu juramento de sangue a ele, porque ele unificou vários clãs humanos, várias tribos. Este líder ofereceu o sangue a ele. E Sigmar falou: guarde o seu sangue para o combate e para as divindades. A sua palavra basta para mim. E eu gostaria que ele terminasse falando: pois a palavra é a verdade e a verdade é tudo que temos. Mas não é. Então me diz aí embaixo que frase você gostaria de Warhammer Fantasy. Muito obrigado, até a próxima, aqui é o Arauto. E é uma honra fazer esse vídeo para todos vocês.